Olá pessoal, estou de volta para a nossa segunda aula. Vamos continuar então estudando os juros compostos. Na última aula, você deve lembrar, a gente explicou o regime de capitalização simples, onde o juro é formado de maneira proporcional, a taxa incide só no capital inicial, e no final da aula a gente explicou como é que funciona o regime composto, onde a taxa vai incidindo no montante acumulado do período anterior. E a gente trouxe uma tabelinha e mostrou a evolução de um capital de R$ 100, está lembrado? Aplicado por 3 meses a uma taxa hipotética de 10% ao mês, para a gente entender a formação do montante. Veja a tabela novamente, a gente parou a aula exatamente nesse ponto, não é? No primeiro mês, a gente tinha a incidência de 10% de 100, formando o juro aqui de R$ 10, e acumulando um montante parcial de 110. No segundo mês, a base de cálculo, a base de incidência já era 110, de modo que agora era 10% de 110, formando um juro um pouco maior de R$ 11, que se juntam aos 110, formando agora um montante de 121. E no terceiro mês, a base de incidência da taxa de juros era em cima dos 121, o que daria 10% de 121, R$ 12,10. Era o terceiro valor dos juros, totalizando aqui 33,10, que com os 100 do início, formava aqui um montante final de 133,10. Aí eu falava o seguinte no final da aula: mas como é que a gente vai trabalhar com essa filosofia quando houver vários períodos, não é? Olha uma coisa aqui, ó. Imagine, vocês entenderam que o montante final aqui, ó, de um período, ele é o começo do outro, não é? O montante do primeiro período é o capital inicial do segundo período. Eu começo com 100, que vira 110. O outro período começa com 110, que vira 121. Aí o outro começa com 121, que vira 133,10. É como se fosse uma espécie de corrida de bastão. Já viram? O cara vai correr a equipe, né? Então eu estou correndo, e o cara está vindo ali, ó. Eu estou aqui esperando a minha vez. Eu só posso partir quando ele me entregar o bastão. Só quando ele termina o percurso dele e me passa o bastão é que eu posso partir. Ou na natação, né? Revezamento. O cara está ali esperando para pular, mas ele só pode quando o cara chegar e tocar. Tocou ali, ele vai e pula. Então, eu só posso começar o segundo período quando tiver encerrado o primeiro. Aí, isso vai dar a impressão de que a gente, para calcular um montante durante vários meses, a gente teria que fazer mês a mês. Não é porque eu só posso começar o segundo quando eu acabo o primeiro, eu só posso fazer o terceiro quando eu acabo o segundo, então eu teria que fazer mês a mês, como a gente fez aqui na tabela. E é claro que isso não pode ser verdade, não é? Imagine uma operação de, sei lá, 72 meses. Já pensou você ter que fazer isso manualmente, mês a mês, até o 72º mês? Claro que deve haver uma maneira de você fazer isso com mais rapidez, não é? E é isso aí, a partir daí que a gente começa a nossa segunda aula. Como é que a gente vai trabalhar na prática com essa filosofia do regime composto? A gente tem que garantir que o juro esteja incidindo, a taxa de juros esteja incidindo no acumulado. Como é que a gente vai fazer isso aí, tá certo? Antes de mostrar, vem aqui comigo na tela, eu vou passar para essa tela branca aqui, ó, para mostrar uma coisa para vocês. Eu acho que a gente já comentou isso na aula passada, quando falou do fator, mas eu quero relembrar isso para vocês. Imagine que eu tenho aqui um valor X, tá? Vê. Se eu quiser crescer este valor em 15%, eu quero que ele cresça 15%. Eu tenho duas opções. Ou eu jogo 0,15 neste valor, que é o que ele vai crescer, e depois eu somo. Eu ficaria com 1,15x, não é? Ou então, eu já jogo nele o 1,15. Porque jogando o 1,15, entenda bem, eu garanto o 1x que eu já tinha e agrego o 0,15, que é o aumento,
que seria, no caso, os juros. Então, gente, toda vez que você quiser fazer um dinheiro crescer de uma certa percentagem, vamos pensar aqui 24%, uma maneira é você multiplicar pelo fator daquela taxa. Se você multiplicar o dinheiro por 1,24, você já está indo direto para o montante final resultante. Porque você continua com o dinheiro que você tinha, ó, esse 1 representa o 100%, e você agrega os 24%. Não é? A gente falou sobre isso quando conversou sobre montante. Então, qual é a saída para essa nossa situação? Eu parto de R$100 e eu preciso que ele cresça 10%. Ora, o que é que faz crescer 10%? A multiplicação por 1,10. Então, eu multiplico por 1,10, eu estou transformando esse 100 em 110. É ou não é? Confira, 100 vezes 1,10. 110. Ok? Então, o 110 é o meu novo montante. É o capital inicial para o segundo período. É a base de cálculo para o segundo mês. E esse valor deve crescer 10%. Não só 10% do 100, mas 10% dele todo. E como é que eu faço para esse valor todo de 110 crescer 10%? Eu multiplico por 1,10. Está vendo? E aí, se você fizer a conta de 110 vezes 1,10, vai chegar em 121. Entenda que o 121 é o próprio 110 com mais 10% dos 110. Está vendo? Está garantida a incidência da taxa de juros no montante anterior. Aí eu chego aqui com 121, não é? 121, mas ainda tem um mês de aplicação. Então, esse 121, ele precisa crescer também 10%. O que é que faz crescer 10%? A multiplicação por 1,10. Então, eu multiplico por 1,10 e isso vira 133,10. Então, gente, isso vocês têm que entender, mas muito, muito, muito direitinho. Quando o regime é simples, se eu pego 100 e multiplico por 1,10, beleza, ele está virando 110. Até aí está de boa, porque eu calculei 10% do 100, virou 110. Eu não posso multiplicar agora por 1,10, senão o acréscimo dos 10% vem em cima dos 110. Isso é no composto. No simples, eu tenho que calcular 10% de 100. E de novo de 100. E o tempo inteiro de 100. Porque só o capital inicial produz juros. Por isso que no simples eu faço 10% de 100, 10% de 100, 10% de 100. Ah, eu faço 3 vezes 10% de 100, 30% de 100. A filosofia do regime simples permite que eu some as taxas todas, 10%, mais 10%, mais 10%, numa taxa só. Afinal, os 10%, as 3 incidências de 10%, recaem sobre o mesmo valor, de R$100, que é o capital inicial. Mas a gente já viu isso na aula passada, que no regime composto, o primeiro 10%, se você lembrar da tabela, você vai lembrar, né? O primeiro 10% foi de 100, o segundo 10% foi de 110 e o terceiro 10% foi de 121. Como é que eu posso juntar isso em 30% se cada pedaço desses 30 incide numa base diferente? Percebeu? Então a saída é a gente deixar de lado a taxa de juros e trabalhar com a incidência do fator da taxa. Eu pego o 100, eu multiplico por 1,10, isso me garante que eu já arrastei os 10% e eu já construí aqui um montante que aumentou 10%. Se nesse montante eu jogo 1,10 de novo, eu estou garantindo um montante desse e mais o 0,10, o juros sobre o acumulado. Percebeu? Então, essa forma de você multiplicar pelo fator, não é? O tempo todo, é a garantia de que você está sempre incidindo a taxa no capital anterior, no montante anterior, que é capital do próximo período. Entenderam? Então, uma coisa fundamental para vocês entenderem. Eu vou voltar aqui na tela.
vem comigo aqui atrás, ó, é isso aqui, ó, vê. Eu vou escrever de tão importante que é, tá? Depois você escreve isso aí em algum lugar e reflita bem sobre isso após a aula. Ó, o que faz um valor crescer? Eu vou botar um exemplo, tá? 18%. O que faz um valor crescer 18%? Aí, olha a resposta. Aqui você vai raciocinar em cima de tudo que a gente já estudou. Um valor, o que é que faz ele crescer 18%? Olha você raciocinando. Resposta: a multiplicação por 1,18. Ou seja, quando eu quero que um valor cresça determinada percentagem, eu multiplico esse valor pelo fator da taxa. Ah, Jário, estou entendendo. Quer dizer que quando a taxa for 7%, eu saio multiplicando por 1,07 vezes 1,07 vezes 1,07. Não é isso aí? É exatamente isso. Se a sua taxa é 12%, por exemplo, o fator de acréscimo dessa taxa quem é? 1,12, que é o 100%, que é o 1, e mais o 0,12, que é o 12%. 1,12. Ou se você preferir, eu já tenho 100%. Com mais 12%, eu fico com 112%. E 112 dividido por 100, 1,12. Então, não é difícil você chegar no fator da taxa. O importante é você compreender. Se o regime é simples, o meu raciocínio, a minha ferramenta, a minha ideia é juntar as taxas numa só. Então, o meu melhor amigo no regime simples é a taxa de juros. É 7% ao mês durante 3 meses. O regime é simples. 7% ao mês em 3 meses. 3 vezes 7, 21. Eu vou jogar 21% no valor do capital. Mas se o regime for composto, eu tenho que fazer 107 vezes 107 vezes 107. No regime composto, o meu melhor amigo é o fator da taxa, porque é com ele que eu preciso trabalhar, jogando acumuladamente no capital inicial. Cada vez que eu multiplico uma vez por 107, eu avancei um período e ele já cresceu. Aí eu multiplico por 107 de novo, avancei outro período, ele já cresceu mais ainda. E assim por diante. Entenderam? Então, ó, olha essa imagem. Ó. Você tem que entender isso. Quando você pega o 100 e multiplica por 1,10, você está crescendo esse valor em 10%. E ele já virou 110. E você de novo multiplica por 10 por 1,10, esse valor está crescendo 10%. Já virou 121 e assim por diante. Entenderam? Mas aí você pode pensar, vou apagar isso tudo para não lhe atrapalhar, vá me escutando, acompanhando nessa tela. Você pode pensar, ei Jário, você falou há pouco que seria, digamos assim, inviável, né? Ou pelo menos muito trabalhoso, a gente trabalhar mês a mês. De fato, eu não construiria jamais uma tabelinha dessa aqui para uma aplicação de 72 meses. Aí, como opção, você trouxe essa ideia da multiplicação aí contínua, né, sequenciada pelo fator. Eu entendi perfeitamente. Agora, eu só não estou entendendo onde é que isso vai diminuir o meu trabalho. Afinal, eu teria que fazer 100 vezes 1,10, ver quanto dá, vezes 1,10, ver quanto dá, vezes 1,10, ver quanto dá. Na minha cabeça, isso dá tanto trabalho quanto construir a tabela mês a mês. Estão entendendo o que é que eu estou falando? Então, aí eu vou dizer, não, mas calma, veja, o que é que você fez com o 100? Multiplicou por 1,10, multiplicou por 1,10, multiplicou por 1,10. Então, você fez isso 100 vezes 1,10 vezes
1,10 vezes 1,10. No que é que se transforma uma multiplicação de fatores iguais? Numa potência. Muito bem, numa potência. Então, você vai fazer o 100 e vai multiplicar por 1,10 elevado ao cubo. Você tem que, quando olhar para isso, 1,10 elevado ao cubo, compreender e enxergar que aquilo é 100 vezes 1,10, vezes 1,10, vezes 1,10. Que aquilo ali é a representação numérica, não é? De valor de uma aplicação a juros compostos a uma taxa de 10% durante 3 períodos. Não, Jário, tu não entendeu não. Eu já entendi isso. Eu sei que 100 vezes 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10 é 100 vezes 1,10 ao cubo. Eu já entendi. Essa história do fator tá beleza. O que eu não entendi é como é que isso vai resolver essa parada do trabalho grande que eu teria se eu fosse fazer a tabela. Afinal, como é que eu vou saber quanto é 1,10 ao cubo? Percebeu? Ó, 1,10 ao cubo, esses valores você encontra numa tabela. E agora, resolveu ou não resolveu a bronca? Resolveu. Vê, alguém fez o seguinte para a gente, e ainda bem que alguém fez isso, né? Pegou várias taxas de juros e vários períodos. Um período, 2 períodos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, quanto você quiser, 72. Agora, para 1% ao mês, para 2%, para 3%, para 4%, para 5%, 6%, 7%, quanto você quiser. E fez essa conta todinha. Então, se você tem o 10% por 3 períodos, você precisa de 1,10 ao cubo, você vai numa tabela e vai encontrar esse valor calculado na tabela. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar um aqui. Então, vamos entender o seguinte. Ó. Essas potências, não se preocupe, você já vai tê-las calculadas. Ok? E é isso que facilita a nossa vida. Eu não preciso fazer essa multiplicação o tempo todo. Eu preciso armar para entender, visualizar e buscar o resultado da potência na tabela. Entenderam? É assim que a gente vai trabalhar. Mas o que eu acho mais importante, acompanha aqui, ó, é você ter compreendido isso. E essa observação aí, que eu chamei de ganhando agilidade no raciocínio. Isso resume tudo que a gente estudou até aqui, tá? Tudo que a gente estudou até agora, né, de mais importante, vai estar resumido nessa observação. Então, preste bem atenção. Eu trago aqui 3 exemplos, não é, de 3 aplicações. Inventei aí algumas taxas de juros, alguns períodos, e aqui do lado eu coloquei regime simples e regime composto, tá? Para você ver qual vai ser o nosso pensamento a cada exemplo, dependendo de o regime ser simples ou composto. Vamos lá. Primeiro exemplo. Imagine uma taxa de 2% ao mês em uma aplicação durante 6 meses. Se o regime é simples, a gente multiplica a taxa. 2% vezes 6 dá 12%. Pronto. Essa taxa, gente, já vai incidir no seu capital inicial. Veja, quando eu faço 2% vezes 6 igual a 12%, e eu jogo esse 12% nos meus R$100 do início, eu estou assegurando que só o capital inicial está produzindo juros. Porque toda a taxa eu joguei nele. Percebeu? Mas se o regime for composto, eu tenho que pegar o capital e fazer vezes 1,02, vezes 1,02, vezes 1,02, 6 vezes isso. Ou seja, o meu pensamento vai se armar com 1,02 elevado à sexta. Percebeu? Olha na tela. 1,02 à sexta. Essa conta, não se preocupe, você vai encontrar numa tabela, eu vou comentar daqui a pouco, tá? Esqueça essa conta, não vá desmaiar, porque, meu Deus, como é que eu vou fazer essa conta e na prova elevada à sexta? Deixa de exagero, você não vai precisar fazer conta nenhuma, tá certo? Aí, ó, 5% ao mês, ou desculpa, ao ano, durante 3 anos. Se o regime for simples, 5 vezes 3, 15%. E se for composto, 1,05 ao cubo. Ah, Jairo, estou entendendo.
No simples, a gente multiplica a taxa. E no composto, a gente eleva o fator. Não é isso? É exatamente isso. 8% ao mês em 5 meses. Se for simples, 8 vezes 5, 40%. E se for composto, 1,08 elevado à quinta. Entenderam? É esse mecanismo que vocês têm que entender, mas muito. Eu vou dar uma sugestão. Se você não entendeu isso aqui, se você não compreendeu plenamente isso aqui, é melhor você pausar o vídeo, voltar, ver de novo, ver de novo. Se não entender, pausa tudo. Manda lá na plataforma, né, do plantão de dúvidas para mim, para eu tentar lhe explicar de outra forma, sei lá, até você entender. Porque se você continuar o curso sem entender isso aqui, você vai continuar com dúvida o curso inteiro. Também se você entendeu isso, ó, acabou-se, meu velho. Toda dificuldade financeira foi embora. Entenderam? Quer ver uma coisa? Eu vou falar aqui um exemplo. Vou inventar agora. 9% ao mês durante 4 meses. Se o regime for simples, qual é a conta? E isso, 9% vezes 4. E se for composto? Muito bem, 1,09 elevado à quarta. Percebeu como é? No simples, a gente manuseia a taxa. No composto, a gente manuseia o fator. No simples, a gente vai multiplicando aquela taxa tantos quantos forem os períodos. No composto, a gente eleva o fator a tantos quantos forem os períodos. Entenderam? Então, essa é a primeira observação e é assim que a gente vai trabalhar. Tá certo? Primeira observação. Agora vamos para a segunda. Olha aí, tá vendo? As tabelas financeiras. Vou comentar agora. Imagine que você tivesse 1,03 elevado à quarta. Pronto, vamos lá. Vamos começar fazendo um teste, tá? Vou fazer um teste aí com você. Agora, seja honesto. Não estou lhe vendo, seja honesto. Quando você olha para 1,03 elevado à quarta, do que é que você se lembra? Ou melhor, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você olha para 1,03 elevado à quarta? Se você respondeu, eu me lembro de uma aplicação a 3% ao período durante 4 períodos, no regime composto. Se você respondeu isso, você está pronto para seguir com o curso. Se você ficou, peraí, 1,03 elevado à quarta, o que é que me vem à cabeça? Como assim? Eu não estou entendendo. Então, volte e assista de novo a explicação todinha, porque você não está pronto ainda. Porque 1,03 à quarta, gente, é 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. O que é isso? A incidência continuada do fator que agrega 3% sobre o montante anterior. E isso é a filosofia do regime de capitalização composta. Ok? Mas aí, digamos que você já entendeu, você agora vai seguir com o curso. Muito bem. A sua preocupação é, ei, Jário, como é que eu faço a conta 1,03 à quarta? Bom, eu falei que vocês encontram isso numa tabela. Então, vamos botar a tabela aqui, ó. Na verdade, é um retrato de um pedaço da tabela, né? A tabela traz aqui os períodos e as taxas de juros. Qual é o período? 3. E a taxa de juros? O período 4. E a taxa de juros? 3%. Você vai na tabela e vai fazer coincidir a linha de período 4 com a coluna de taxa 3%. Assim, ó. E aí, ali já vai estar o resultado dessa potência. Então, isso aqui vale 1,1255. Entenderam? Agora, vamos ver se você está entendendo mesmo. Agora é o teste para você pegar o diploma. O teste para pegar o diploma. O que significa esse 1,1255? Se você respondeu, significa que aumentando 3% 4 vezes, isso vai corresponder a um aumento de 12,55%. Se você respondeu assim, pode pegar seu diploma. Está pronto para assumir o cargo de concurseiro, porque vai começar agora. Viu? Pensou que já era auditor? Não, o diploma de concurseiro. Você vai começar a estudar agora.
O que significa que se eu aplicar um dinheiro a 3% ao mês, durante 4 meses, isso é a mesma coisa que aplicar o que eu vou ganhar 12,55% naqueles 4 meses. Se o regime for composto. Ô, Jair, e se fosse simples? Se fosse simples, 3 vezes 4, 12. Você ia ganhar 12%. E ganha mais, né? Composto, tem juros sobre juro. Então, você ganha um pouquinho mais. Entenderam? Então, não é preocupação essa questão da conta. Tá certo? Não é preocupação. Beleza? Agora, às vezes, essa potência é de um expoente pequeno. E aí a banca não dá a tabela. Por exemplo, se você precisar fazer 1,07 ao quadrado, muito provavelmente a banca não vai dar a tabela financeira para 2 períodos. Não tem nada demais você fazer na mão 1,07 vezes 1,07. Não é? Não tem nada demais. Às vezes até com o cubo eu já vi e a banca não dá a tabela. Tá certo? Aí você vai ter que fazer a conta na mão. Aí para isso tem uma dica que é muito valiosa. Eu vou botar aqui, ó, nessa tela branca para você ver, tá certo? É uma observação de conta da potência. Quando você, por acaso, não tiver a tabela, tá certo? Eu vou fazer assim. É para quando você fizer aplicações a 2 períodos, tá? 2 períodos. Vocês estão entendendo que aqui a taxa de juros é 1%, 2%, não é? 3%, 4%. Aqui, ó, 1,05, 1,06, 1,07. Sempre para 2 períodos, tá? 1,09. Então, toda vez que a taxa tiver nesse intervalo de 1 a 9, valores inteiros, né, obviamente, 1%, 2%, até 9%, e você quiser fazer a potência para 2 períodos apenas, 2 períodos, você, se quiser, não precisa nem parar para fazer a conta, porque todos esses resultados, eles seguem um padrão lógico. Ó, todos esses resultados, eles têm esse formato. É sempre 1,4 casas decimais. Sempre 1,4 casas decimais. E o que é que tem nessas 4 casas decimais? Nas 2 primeiras, o dobro da taxa. E nas 2 últimas, o quadrado da taxa. Como é? Já não estou entendendo não, calma. Quando eu der um exemplo, você vai entender. Nas 2 primeiras, você vai botar o dobro da taxa. O dobro da taxa. E nas 2 últimas, você vai botar o quadrado da taxa. Me diga, quem é a taxa de juros aqui? Não é 1%? Muito bem. Pois então, vamos lá. Quem é o dobro de 1? 2. Então, bote aqui. Agora, 2 casas. Então, bote 0,2, tá? E quem é o quadrado de 1? 1 ao quadrado, 1. Então, bote aqui. Pronto. Essa potência vale 1,0201. Todas essas potências seguem essa lógica. 1, o dobro da taxa e depois o quadrado da taxa. Tá certo? O nosso tempo está acabando, mas no próximo bloco eu vou preencher aqui todos esses valores para você acompanhar como é que funciona isso aí.